Jornal da Rede Alesp. Olha, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Cláudia Ayabe. Ela é advogada e vai nos falar sobre que os funcionários poderão se recusar a voltar ao trabalho presencial em função da pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Cláudia Ayabe. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Priscila. Doutora, o que é a dispensa com justa causa? Quais condições podem levar o empregado a ser dispensado desta maneira do trabalho? Fábio, a dispensa por justa causa é aquela que o empregado dá um motivo muito forte para o empregador rescindir o contrato de trabalho, ou seja, demiti-lo sem o pagamento das verbas rescisórias. O que são as verbas rescisórias? É o aviso prévio, a multa do FGTS e o direito a ter o seguro-desemprego. Então, a CLT traz os motivos que o empregador pode demitir o empregado por justa causa. Alguns exemplos são ato de improbidade, ou seja, quando o empregado ele desvia dinheiro do caixa da empresa. Uma razão que veio com a reforma trabalhista foi a perda da habilitação. Então, por exemplo, se o empregado é um motorista e perde a CNH, perde o direito de dirigir, ele pode ser dispensado por justa causa porque ele não tem aquela habilitação para exercer a função pela qual ele foi contratado. Então, a CLT, no artigo 482, traz as razões. O empregador não pode mandar o empregado embora por qualquer razão. Tem que estar em um daqueles requisitos que traz a lei. Doutora, nesse momento, muitas pessoas acabaram trabalhando de forma home office, gostaram, né, desse novo sistema de trabalho, querem continuar trabalhando dessa maneira em casa, né, por várias questões, tanto a questão da segurança quanto a questão familiar, econômica, enfim. Se esse funcionário que quer continuar no sistema home office, conversar com a empresa e ainda assim a empresa não admitir que ele continue esse trabalho dessa maneira, o que acontece? Ele é obrigado a voltar e se não voltar? Na verdade, Priscila, ele é obrigado a voltar, mas desde que a empresa cumpra os protocolos de segurança para fornecer segurança à saúde do empregado. Se a empresa ela cumpre todos os requisitos impostos tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, como o uso obrigatório de máscara, fornecer álcool gel para os empregados, o empregado ele é obrigado a voltar porque ele não foi contratado em regime de teletrabalho inicialmente pelo empregador. Então, se o empregador exigir a presença dele, o empregado ele não pode se recusar a voltar. Caso ele se recuse, isso pode ser considerado um ato de indisciplina ou insubordinação, que é um dos requisitos que a lei determina que o empregador pode mandar o empregado embora por justa causa. Agora, se o empregado consegue comprovar que a empresa não cumpre os protocolos de segurança e não fornece nenhuma segurança à saúde daquele empregado, o empregado pode se recusar a voltar ao trabalho, mas ele precisa comprovar que a empresa não está cumprindo os protocolos de segurança. Doutora, muitas pessoas nesse momento estão com problemas psicológicos, né, inclusive emocionais, e não querem voltar para a empresa também por medo, né, tanto da contaminação do coronavírus, como até por terem desenvolvido alguns problemas, como, por exemplo, pânico, síndrome do pânico, toque. No caso dessas pessoas em específico, que já apresentam algum problema emocional, elas também são obrigadas a voltar? Nesses casos, Priscila, eu sugiro que o empregado converse com o setor de RH da empresa, ou converse com o chefe direto dele. E esse chefe ou o membro do RH deve encaminhar esse empregado a um médico especialista.
Então, o empregado ele vai passar por uma consulta médica ou por um outro tipo de tratamento, seja uma terapia, uma conversa mais especializada, para averiguar se esse empregado desenvolveu algum tipo de doença psicológica. Então, se por acaso o empregado for diagnosticado com síndrome do pânico, com depressão, que dê motivo para o afastamento desse empregado, o médico ele vai dar uma licença para esse empregado, e durante a licença o empregado não é obrigado a voltar. Então, com o tratamento, o empregado vai se reestabelecer para conseguir voltar ao trabalho presencialmente. Agora, se o empregado se recusar a fazer o tratamento, a ir ao médico, aí a empresa pode comprovar que teve a recusa do empregado ao ser ajudado, e isso pode se tornar um motivo de justa causa por ato de indisciplina ou insubordinação. Doutora Cláudia, algumas pessoas que contraem o Covid-19 acabam tendo um pouco mais de complicações, algumas têm que ser internadas, algumas só conseguem sair do hospital depois de 1 mês, 2 meses. Caso um funcionário de uma empresa fique um tempo relativamente maior afastado depois que contraiu a Covid-19, quando ele regressa à empresa, regressa ao trabalho, ele tem alguma estabilidade ou nem por isso? Se esse empregado ficou afastado por mais de 15 dias da empresa, ele tem direito à estabilidade, porque ele entra no auxílio acidentário do INSS. Então, se o empregador ele recebeu esse benefício do INSS, ele tem direito à estabilidade provisória de 1 ano após o retorno ao trabalho. Agora, se a pessoa ficou internada por 2 dias, 1 semana, por menos de 15 dias, e retorna ao trabalho, aí esse empregado não tem direito à estabilidade, porque ele não foi afastado por mais de 15 dias e não recebeu o auxílio do INSS. Doutora, no caso, então, do empregado que for dispensado por justa causa, ele tem algum direito como auxílio demissão, tem o auxílio emergencial, abono do PIS, seguro-desemprego, ele tem algum direito? Como a lei considera que esse empregado deu motivo para a demissão dele, é como se o empregado estivesse pedindo demissão. Então, uma vez que o empregado pede demissão ou tem o contrato rescindido por justa causa, ele não tem direito a nenhum benefício do governo. Ele não vai ter direito ao auxílio emergencial, porque ele deu causa, ele quis ser demitido. Então, ele não terá direito a nenhum tipo de abono, nem o seguro-desemprego e nem o auxílio emergencial, assim como as demais multas por rescisão de contrato, como a multa do FGTS. Ele também não vai ter direito ao saque do FGTS. Doutora, diante de tudo isso que a senhora está nos falando, me bate uma curiosidade. Agora há pouco a senhora comentou, por exemplo, no caso de motoristas, né? Se eles perdem a carteira de habilitação, porque eles excedem a pontuação, né? Eles acabam sendo demitidos por justa causa. Mas, às vezes, as empresas cobram de determinados motoristas que eles façam entregas num determinado período de tempo. Às vezes, eles se veem obrigados, entre aspas, pelas empresas a avançar um farol vermelho, a cometer algumas infrações, porque a chefia deles exige que eles cumpram determinados tempos. A minha curiosidade é, um funcionário alegando que ele foi meio que coagido pela empresa a obedecer um tempo ali que não dava, e ele cometeu aquelas infrações, ele obteve aquela pontuação exatamente pela pressão que ele sofria da empresa. A justiça analisa isso ou, depois de demitido por justa causa, não tem muito mais o que ser feito, não existem exceções à regra? É possível a conversão, sim. Se o empregado ele acha injusta aquela rescisão por justa causa, ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a conversão da rescisão por justa causa por demissão simples.
Só que ele vai ter que apresentar para o juiz as provas, tudo isso que você falou. Ele vai ter que apresentar documentos ou testemunhas para comprovar que ele foi coagido a agir daquela maneira. Só que antes dele ser demitido, ele também pode entrar com uma ação por rescisão indireta. Essa rescisão indireta, ela é prevista na lei quando o empregador, ele dá motivos para o empregado pedir a demissão. Ou seja, ele não oferece a segurança necessária para o empregado para exercer aquele trabalho. Então, se o empregado ele está se sentindo coagido, está se sentindo ameaçado, ou se a empresa impõe metas extraordinárias que não podem ser alcançadas, esse empregado ele pode buscar a justiça, alegando que a empresa está forçando esse empregado a pedir demissão ou forçando a que ele não cumpra essas metas para ser demitido por justa causa. Então, se por acaso o empregado estiver nessa situação, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para isso, ou se ele foi demitido por justa causa, ele também procura a Justiça do Trabalho, apresenta essas provas e pode ter o contrato revertido, a demissão revertida, aliás. Então, ele pode pedir que a empresa pague para ele todas as multas e aquelas verbas devidas para a rescisão do contrato de trabalho. Doutora, no caso da gestante, né, pessoas que estavam, então, trabalhando agora home office e voltam a trabalhar no escritório, mas já na condição de uma gravidez, muda alguma coisa dentro dos direitos que essa mulher tem, da segurança que ela tem no trabalho? Aí depende, Priscila, se, por exemplo, aquela gestante apresenta uma gravidez de risco ou ela tem uma licença, ela tem um atestado de um médico que comprove que ela não pode retornar presencialmente ao trabalho, ela não é obrigada a voltar, ela pode passar esse período de gestação fazendo o home office. Mas se a gravidez dela não apresenta risco, se ela não tem esse atestado do médico, então ela tem que voltar desde que a empresa cumpra os protocolos de segurança. E essa empregada, ela não pode ser demitida até o fim do período de estabilidade. Ou seja, ela precisa passar a gestação e os 4 meses, ou dependendo da convenção coletiva da categoria, ele pode estender um pouco mais esse direito à estabilidade. Mas, em tese, ela não pode ser demitida durante esse período, a menos que ela dê motivo para uma justa causa. Então, se essa gestante ela der motivo para uma justa causa, ou seja, se ela apresentar qualquer um daqueles motivos que a lei possibilite a empresa mandá-la embora, aí ela perde o direito à estabilidade. Aí ela pode ser demitida a qualquer momento, sem direito nenhum. E aí, se ela entrar na justiça para pedir a conversão alegando que está grávida, o juiz ele não vai dar a conversão em demissão simples só porque ela está grávida. Ela vai ter que provar que ela não deu motivo para aquela justa causa. Doutora Cláudia, o desemprego hoje no Brasil está altíssimo. São mais de 13 milhões de desempregados, isso os números oficiais. Existe um número até maior, estima-se que existe até um número maior de desempregados no país. Existe muita competitividade no mercado, então a situação da pessoa que procura trabalho é uma situação muito delicada. E uma pessoa que passa por uma situação como essa, que ela num trabalho anterior, ela foi demitida por justa causa. A senhora, com a experiência que a senhora tem nesse segmento, atuando nesse segmento, ela sofre algum tipo de preconceito? Alguma empresa pode deixar de contratar um empregado porque fez uma entrevista, porque descobriu que ele no emprego anterior foi demitido por justa causa? Quando o empregado ele é demitido por justa causa, isso não consta na carteira de trabalho ou no registro de empregado dele, o motivo da dispensa. Então, a empresa, o empregador, ele só faz a rescisão, só dá baixa na carteira de trabalho. O empregador, ele não fica sabendo o motivo da rescisão do contrato anterior, a menos que ele pergunte para o empregado qual foi o motivo da rescisão do outro contrato. Se o empregado explicar qual foi o motivo,
isso também não pode ser um motivo para a nova empresa não contratá-lo, a menos que esse motivo seja tão grave que aquela empresa não possa admiti-lo. Por exemplo, se o empregado for demitido da empresa anterior por justa causa, por ato de improbidade, ou seja, por desvio de dinheiro de caixa, a nova empresa ela não pode utilizar este motivo para não contratá-lo. Só que aquela nova empresa, ela também não vai contratar o empregado que foi demitido do emprego anterior por essa razão. Então, essa situação é muito complicada, Fábio, porque o empregado, ele pode se recusar a falar o motivo que ele foi dispensado na empresa anterior, mas isso não impede da nova empresa, ligar para a empresa anterior e perguntar o motivo. Então, essa situação, ela é um pouco complexa, porque o empregado também não vai ter como saber se a nova empresa ligou para a empresa anterior. Mas se por acaso ele descobrir, aí ele pode processar a empresa anterior alegando dano moral e justificando que a empresa anterior o impossibilitou de adquirir um novo emprego. Mas para isso ele vai ter que conseguir provar também que a nova empresa ligou para a empresa anterior e a empresa anterior falou o motivo que ele foi dispensado. Em tese, a empresa anterior ela não pode publicar o motivo pelo qual o empregado é dispensado. Advogada Cláudia Ayabe, bastante esclarecedora a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Priscila. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Nós que agradecemos, doutora, um ótimo trabalho para a senhora.